trabalho escravo, suando e batalhando, como quem vive a sonhar, pobre das pessoas que lutam para o sustento ganhar. Em busca do melhor, estão sempre trabalhando. Moradia, alimentação e educação, tudo isso e muito mais será um sonho se realizando. Mesmo tendo direito, vivem sendo enganados, faltando com eles o respeito no labor escravizados. É preciso ter consciência e também dar valor a todo ser humano que trabalha com amor. Muito bem, depois desse poema lindo, lido pela Terezinha Menezes, da CPT Piauí. Este poema é de autoria da Larissa Kathleen Gomes Costa e está publicado no livro Educar para Libertar, de 2013. E é com esta mensagem que a gente abre esta live especial do lançamento da campanha da CPT, uma campanha produzida pela CPT Piauí. Fique esperto, trabalho escravo ainda existe. Terezinha, muito obrigado pela sua leitura, pela sua emoção. E eu queria chamar para compor conosco aqui a Lúcia, a Joana Lúcia, mas também conhecida como Lúcia Feitosa, que também faz parte da coordenação da CPT Piauí. Seja bem-vinda, Lucinha. Para nós é Lucinha sempre. Boa tarde, muito obrigada, Jacé. Vamos hoje conversar sobre essa problemática que é o trabalho escravo em nosso estado. Infelizmente, o trabalho escravo atinge milhares de trabalhadores e trabalhadoras nesse Brasil. E, infelizmente, aqui no Piauí também vivenciamos essa realidade. Então, só contextualizar um pouco que a situação do trabalho escravo aqui em nosso estado, apesar de termos muitas riquezas naturais, de termos grandes extensões de terras, ainda convivemos com analfabetismo, com a fome, com desemprego e com trabalho escravo. Trabalho escravo atinge de forma violenta as comunidades do meio rural, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras que não têm uma qualificação profissional. Muitos deles não terminaram a 5ª série primária. Então, assim, o trabalho escravo é perverso na zona rural. É isso. Então, fique esperto, trabalho escravo ainda existe. Esta campanha que pretende sensibilizar a comunidade para este problema. Muita gente acredita que não existe trabalho escravo. E, a respeito disso, a gente vai começar com a primeira peça da nossa campanha. Depois a gente conversa mais sobre ela. Essa peça foi gravada pelos trabalhadores, foi produzida e gravada, que é uma coisa que a gente precisa esclarecer desde já. Esta campanha não foi feita por nenhuma agência de publicidade. Esta campanha foi integralmente produzida pelos próprios agentes da CPT. E aí nós vamos agora assistir um VT que foi produzido pelos agentes da CPT da cidade de Barras. É o depoimento dos trabalhadores resgatados daquela cidade. O depoimento é do Francisco de Assis Félix e José Francisco Furtado de Souza. São as duas pessoas que dão depoimento. E quem produziu, quem trabalhou para produzir essa peça, foram os agentes da CPT de Barras, o Ailton Carvalho, a Francisca das Chagas Souza, o Guilherme Viana, o José Henrique, a Maria Eduarda, Maria Gabriela, a Raíssa, Mariane, a Simone Araújo e a Verônica Silva. Então vamos assistir ao VT, o primeiro VT da peça da campanha, primeira peça da campanha, desculpa, Fique Esperto, Trabalho Escravo Ainda Existe. É lamentável falar, mas existe trabalho escravo. A gente tem que fazer tudo o que eles querem. A gente é obrigado a fazer tudo. A gente come do que ele dá. Bebia, levava as águas para beber. Lá, às vezes nós bebia, levava, às vezes nós bebia nas grotas de água que tinha lá. Quando não era, eles levavam nos baldes.
é obrigado a gente fazer isso. E aí a gente comia 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Nós somos vigiados 24 horas, com os capangas dele lá, armados. Comida, muito ruim. De comer só arroz branco, com ovo, quando não era macaxeira. A gente já fez comia através de um peixe que a gente pegava, onde a gente comia melhor. Uma caça onde a gente matava dentro da mata. E chegava às 7 da noite, nós era vigiados por os cabas lá todo tempo, tudo armado. Ninguém podia falar nada. A gente não ia para a cidade. Tudo que ele queria, a gente queria, era obrigado a comunicar eles para eles poderem trazer. E tudo enquanto nós comprava, foice que eles traziam, tudo era descontado do nosso salário. Tudo que a gente tirava, a gente pedia, eles cobravam. Cobrava a bota, cobrava a vestura, a gente vestia tudo. Até o aferramento que ele trabalhava lá era cobrado. Aí ninguém podia nem ir na cidade comprar não. Porque eles traziam que nós não podíamos sair de lá, desse lugar que nós estávamos. E eles traziam do jeito que ele queria. E a gente não podia reclamar nada. Lá minha vida lá era sofrimento lá. Nós trabalhávamos. Lá a gente saía de noite e chegava à noite, era humilhado. Chegava, era 4h30 da manhã, tinha um transportador, vinha no caminhão. Aí pegava a gente já estava, muitos deles dormindo ainda, mas do jeito que levantava, só tomava um cafezinho e tocava no mundo, pro campo. Tanto faz ser chovendo como não, ia na chuva. Lá nós batíamos, nós apanhou muito, só foi eu e um companheiro meu. Só a rotina que apanhou foi nós dois, porque nesse tempo nós apanhamos muito, mas saímos fora e salvemos os outros. Se nós não salvamos eles tinham morrido tudo. Fique esperto, trabalho escravo ainda existe. Trabalho escravo é crime. Denuncie, ligue 4009-6400. Uma campanha da Comissão Pastoral da Terra Piauí. É isso, nós ouvimos nesta peça o depoimento dos trabalhadores resgatados Francisco de Assis Félix e José Francisco Furtado de Souza. E aí é muito interessante e emocionante quando a gente escuta o próprio personagem falando. Agora, Lucinha, a CPT já desde a década de 70 lida com essa questão do trabalho escravo, do acesso à terra, enfim, especialmente esse problema do trabalho escravo. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o eixo migração e trabalho escravo da CPT Piauí, como é a atuação dele, que ações existem nesse eixo? Então, a Comissão Pastoral da Terra tem um trabalho nesse eixo migração e trabalho escravo, tem como objetivo contribuir na formação, organização dos trabalhadores e trabalhadoras na luta contra o aliciamento, a exploração e a escravidão contemporânea. Nesse eixo, nós procuramos desenvolver um trabalho principalmente nos municípios onde tem focos de aliciamento e focos de trabalho escravo, né? Atualmente, desenvolvemos um trabalho no município de Barras, Porto, União, Currais, e esse trabalho, ele se dá na formação de comissões e grupos, né? Grupos de trabalhadores e trabalhadoras vítimas do trabalho escravo ou em risco de aliciamento, e comissões que são formadas pela liderança das comunidades, pelos agentes, pela população das comunidades, né, para que eles possam, de fato, conhecer essa realidade e fazer um trabalho preventivo, né. Então, dentre as linhas de ação que nós trabalhamos nesse eixo, migração e trabalho escravo, um deles é a denúncia. Denunciar a saída irregular de trabalhadores e trabalhadoras e as condições degradantes em que esses trabalhadores são submetidos, né. Uma outra que a gente poderia destacar é a reivindicação de políticas públicas. Nós sabemos que só existe trabalho escravo porque existe uma ausência do poder público nessas comunidades, com políticas que, de fato, possa possibilitar que os trabalhadores e trabalhadoras possam ter trabalho, educação, saúde, enfim, uma vida digna. Um outro aspecto importante dessa luta
é a formação e a organização desses trabalhadores. Normalmente procuramos trabalhar em grupos, né, para que os trabalhadores possam descobrir essa realidade e possam, a partir dela, transformar essa realidade, né? A maioria, muitas vezes, sai daqui enganado, com falsas promessas, pensando que vai ganhar muito aí fora, e infelizmente se depara com essa situação de trabalho escravo. E muitas vezes não tem a consciência de que isso é trabalho escravo. Então, procuramos fazer com que esse trabalhador e essa trabalhadora conheça essa realidade e possa, a partir de sua organização, criar mecanismo de transformação dessa realidade a partir do local de sua moradia, a partir do local do seu trabalho, né? Então, a Comissão Pastoral da Terra tem procurado trabalhar principalmente esses aspectos da denúncia, políticas públicas e a formação e organização dos trabalhadores, né? E essa campanha, ela tem exatamente esse objetivo, o objetivo de denunciar essa realidade, mas também de prevenir os trabalhadores e trabalhadoras para a mazela do trabalho escravo e alertar a população, de um modo geral, para essa problemática. O trabalho escravo só existe porque, muitas vezes, nós, nos locais de moradia, nós que estamos nas comunidades, na cidade, muitas vezes não nos damos conta dessa realidade. E a Comissão Pastoral da Terra procura fazer isso, despertar a população para essa problemática, para essa realidade. Uma realidade bem atual, né, mas e bem presente na vida dos trabalhadores no município. Eu acho que essa campanha trouxe esse olhar que a Lucinha coloca, mas principalmente fazendo com que os agentes, os trabalhadores rurais, os jovens do campo, eles pudessem expressar com o olhar deles, né, da forma que eles enxergam e que convivem com o trabalho escravo nos municípios, trazer essa realidade com uma forma e uma linguagem mais próxima das comunidades, mais próxima dessa juventude e desses trabalhadores que se submetem a essa prática, né? A campanha, acho que, como você mesmo enfatizou no início, vale ressaltar, né, que não foi feito por uma agência contratada, e não que isso não seja bom, mas ao mesmo, né, claro, valorizar, mas ao mesmo tempo também fazer com que essas pessoas das comunidades, os próprios trabalhadores rurais, eles têm a forma de falar, né? A linguagem que eles utilizam, e também é importante, né? E também valorizar essa forma de se comunicar, o jeito de comunicar, o jeito de fazer a comunicação também nas comunidades, junto do povo, junto dos trabalhadores do campo. Acho que também vale ressaltar que essa campanha, a CPT buscou essa forma de prevenir e de denunciar a partir dos trabalhadores rurais, a partir deles e da experiência em que eles mesmos convivem nas comunidades e nos municípios. O trabalho escravo, ele é muito presente na vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras desse país, né? Para você ter ideia, de 95 a 2020, nós temos mais de 50 mil trabalhadores resgatados, né? Isso é muito significativo e é um número que deve chocar, porque pleno século XXI nós ainda estamos falando em trabalho escravo, né? Só agora, em 2021, nós tivemos em torno de cerca de 1.800 trabalhadores resgatados. 1.636 só da zona rural. Aqui no estado do Piauí, por exemplo, nós já tivemos 6 casos de trabalho escravo, 41 trabalhadores resgatados só este ano. Então, é uma realidade que ela está muito presente na vida dos trabalhadores, das trabalhadoras rurais. E falar sobre essa problemática através de uma campanha, dar voz às comunidades, dar voz ao trabalhador e à trabalhadora rural, que está lá nos municípios, que muitas vezes não é visto, que muitas vezes é esquecido, é muito forte.
essa campanha ela tem exatamente essa conotação, esse significado para a Comissão Pastoral da Terra. É uma campanha que é feita a partir da realidade de cada trabalhador, de cada trabalhadora, em cada uma das comunidades onde a CPT trabalha, onde a CPT tem um grupo, onde a CPT tem uma comissão, onde são agentes preocupados com essa problemática e que fazem um trabalho cotidianamente na prevenção ao trabalho escravo nos vários municípios desse estado. Perfeito. Eu fiz um silêncio, mas eu acho que a campanha ela se torna ainda mais emocionante, ou seja, porque ela é uma campanha vivencial, é a própria vida das pessoas que estão produzindo, como vocês falaram. E para acrescentar a esta fala de vocês duas, a gente vai assistir agora a um vídeo depoimento do Paulo Henrique, que é agente da CPT da cidade de Porto. Ele participou ativamente da produção dessa campanha, né? E agora traz um depoimento para nós aqui neste programa. Sou Paulo Henrique, da cidade de Porto. Está falando de como ocorre o trabalho escravo aqui no município de Porto. Geralmente não é muito diferente de outros municípios aqui do estado do Piauí. Acontece a questão do trabalho escravo. Nós sabemos que a maioria dos trabalhos escravos que ocorre, principalmente aqui no nosso município, é quando os jovens, o adulto mesmo, os trabalhadores saem do seu município e vai para outro município, outro estado, em busca de trabalho. A maioria das vezes vem a pessoa que geralmente é conhecido como gato, fala com os trabalhadores e dizem, né, que eles vão ter um bom serviço, um bom emprego, uma boa remuneração, e aí vão ter um local digno para onde vão estar. E geralmente quando esses trabalhadores saem daqui da cidade de Porto, que vão para outro estado, outro município, e lá eles são colocados em situação que é caracterizada ao trabalho escravo. E é isso. Geralmente os trabalhos escravos que acontecem aqui no nosso município é quando os trabalhadores migram para outro estado em busca de serviço. E esta campanha da CPT, que a CPT está lançando agora, que vai trabalhar essa campanha Fique Esperto, o trabalho escravo ainda existe, vai ser muito importante, porque vai ser o momento da gente estar denunciando e estar colocando para os trabalhadores que saem do município quais são os seus direitos, o que eles têm direito quando vão trabalhar fora, para que isso eles não venham a se submeter à situação de trabalho escravo. E esta campanha está vindo no momento certo, que vai conscientizar o jovem, que sempre, principalmente a juventude, a gente vê que é o jovem que migra bastante, saber quais são os seus direitos e alertar para esses jovens e esses trabalhadores para ficar esperto, né? Porque o trabalho escravo ainda existe. E ele estando através dessa campanha da CPT, vai ser uma maneira de ele estar se informando, vai ser uma maneira também da CPT e outras entidades estar denunciando através dessa campanha. Fique esperto, trabalho escravo ainda existe. Muito, muito obrigado, Paulo Henrique, pelo seu depoimento, direto de Porto. E já que a gente está em Porto, pedir permissão aí para as duas meninas para a gente continuar em Porto. Eu queria chamar agora o VT, que foi produzido, quer dizer, o vídeo, né, que foi produzido pela equipe de Porto, com o depoimento do trabalhador resgatado lá da cidade de Porto, Francisco das Chagas Souza. Esse vídeo ele foi produzido pelo próprio Paulo Henrique, que vocês assistiram o depoimento ainda há pouco, mas também pelo Raimundo Pereira, pelo Jackson Sansão, Maria Eduarda e também pelo Ivanildo Carvalho, que são agentes da CPT lá na cidade de Porto. Então, vamos assistir agora ao depoimento do senhor Francisco das Chagas Souza, da cidade de Porto, sobre trabalho escravo. O meu trabalho lá, no caso, o tipo que a gente viveu lá, eu e outras pessoas, eu trabalhei lá, o tipo que a gente trabalhou era como trabalho escravo. Você sabe o que é trabalho escravo? Sei não. Sei não. O que é isso mesmo? A gente não tinha onde dormir direito, dormia em barraco rodeado de madeira. Então, a água também, a gente se tomava banheiro num riacho. A gente
saía às 5 horas da manhã, a pé, lá para o serviço. Aí a gente chegava no serviço às vezes 6h30, 7 horas da manhã. Aí a gente trabalhava o dia todinho. Assim, quando dava de umas 10 horas, e um rapaz pegar a comida. Só que a comida mais ruim do mundo. Às vezes era só arroz com abóbora, muitas às vezes era só com a ossada simples também. Aí a gente vivia nessa situação. Aí ele explicando, ele disse que ia ser descontado as botas do dinheiro que a gente ia ganhar, ia ser descontado também das foices também, a gente ia pagar. E a comida também ia ser descontada também. Nós estávamos lá jogados lá no capinal, que lá só era um barracão só era um barracão. Nós estávamos jogados, então lá nós não tinha assistência de jeito nenhum. Nós não sabíamos nem sair. No caso, fosse para vir sair sozinho, nós não conseguíamos. Trabalho escravo é crime. Trabalho escravo ainda existe. Denuncie. Esta é uma campanha da Comissão Pastoral da Terra, Piauí. Lucinha, para muita gente, essa realidade do trabalho escravo ou é uma coisa muito distante ou é uma coisa muito do passado. Mas aí você trouxe os números, né? 50 mil pessoas resgatadas nos últimos anos, só em 2021, 1.800, destes 1.636 da zona rural, né? Então, como é que acontece, Lucinha, esse trabalho de identificação e de resgate do trabalhador que é escravizado? Como é que funciona esse processo? Normalmente, os trabalhadores que passam por uma situação de trabalho escravo, eles só saem dessa situação quando eles são resgatados, ou pelo Ministério Público do Trabalho, né? E muitas vezes isso vem através de uma denúncia que é feita, né? Ou quando esse trabalhador consegue fugir. Então, assim, o trabalho escravo, é por isso que é importante termos campanha como essa, exatamente para prevenir as pessoas e alertar para a existência dessa problemática, né? E dizer que quem está nos ouvindo é importante ficar atento. Muitas vezes sai ônibus e mais ônibus dos municípios cheio de trabalhadores e muitas vezes nós não podemos impedir, porque eles são livres para se deslocar de um local para o outro, mas muitas vezes sai sem um contrato regular de trabalho. Então, esse tipo de coisa, normalmente nós que estamos vendo essa situação no nosso município, podemos denunciar. Fazer a denúncia é fundamental. Trabalho escravo é crime. E por isso mesmo ele tem que ser combatido. E ele deve ser combatido de várias as formas, né? Uma delas é com a denúncia, né? Sabemos que outra forma de combater o trabalho escravo é criar políticas públicas de geração de emprego e renda, mas infelizmente isso ainda deixa muito a desejar. Então é necessário que a população, que você que está nos ouvindo, faça a sua parte. Denuncie. Trabalho escravo é crime. Todas as peças que vocês estão assistindo, todas as peças da campanha trazem no final o número para denúncia, o número do Ministério Público. Importante até ficar colocando aqui durante essa live esse número, para que a gente decore esse número e utilize para denúncia. Essa campanha ela tem esse objetivo de sensibilizar as pessoas, dizer, olha, fique esperto, porque trabalho escravo ainda existe. E se você vir alguma situação de trabalho escravo, que envolva o trabalho escravo, denuncie. Esse é o principal objetivo desta campanha. E aí eu quero chamar agora mais um depoimento de um dos agentes que participaram da confecção, da produção desta campanha. É um agente de Barras, que é o Ailton Costa. Queria chamar agora o depoimento do Ailton. Meu nome é Ailton Costa, moro no município de Barras. E o município de Barras é um grande exportador de mão de obra, no qual muitos dos trabalhadores migram para outros estados em busca de oportunidades de trabalho, ficando sujeito a cair em situação análoga à escravidão. Muitos desses trabalhadores migram por falta de políticas públicas em nosso município, também do alto índice de desemprego e a falta de oportunidades de trabalho, ficam sujeitos
a migrar, saindo, ficando longe de suas famílias e a cair nessa situação análoga à escravidão. E a campanha Fique Esperto, Trabalho Escravo Ainda Existe, ela vem para nós levar informação a esses trabalhadores. E muitos desses trabalhadores saem, não sabem o que é trabalho escravo. E essa campanha, ela vem mostrar, ela vem falar do que é trabalho escravo, dentro dos seus conceitos e características. E, acima de tudo, mostrar que trabalho escravo ainda existe. Muito obrigado, Ailton, pelo seu depoimento. Ailton lembra que a cidade de Barras é uma das cidades que mais exportam trabalhadores escravizados, né? Antes de chamar o próximo depoimento, não sei se a Terezinha pode falar sobre isso, ou mesmo a Lucinha, como é que funciona isso? Porque a gente, durante muito tempo, acompanhou as notícias de que o Piauí era um grande exportador de mão de obra escrava, de pessoas que eram escravizadas, né? Mas me parece que agora nós estamos, não sei se importando, mas aqui dentro do Piauí, você citou 41 pessoas resgatadas somente aqui dentro. Como é que houve essa inversão? A gente continua ainda exportando muita gente, né? Muitos trabalhadores ainda continuam migrando para fora do estado, para Minas, São Paulo, ainda estão resgatados. Muitos trabalhadores fora daqui, que são piauienses, né? Esse número de 41 pessoas resgatadas dentro do estado, ele tem grande parte dessas pessoas são resgatadas em atividades como palha da carnaúba, extração da palha e no agronegócio, né? Nas grandes fazendas de soja, no cerrado. Então, também em outras atividades como carvão, enfim. Mas eu acho que esse cenário não é que alterou, mudou, e agora a gente está, né, escravizando mais ou menos. Eu acho que continua tanto trabalhadores sendo escravizados no estado quanto fora dele, né? E a migração ainda é constante. Trabalhadores continuam, ônibus e mais ônibus saindo dos municípios durante as safras dos grandes estados, né? São Paulo, Minas, essa região onde possui grandes fazendas e continuam migrando daqui para lá. É uma realidade ainda que ela se equipara, tanto para quem migra quanto para quem está aqui. A questão maior que a gente levanta, acho que é a ausência das políticas públicas nos municípios. Esse é o grande diferencial aqui, é o grande problema, porque todos os municípios que a gente trabalhou com essa campanha e em outros municípios onde encontramos casos de resgate de trabalho escravo, esses municípios não contêm políticas públicas de incentivo à juventude, políticas públicas para mulheres, projetos de geração de renda. Então, são municípios ainda muito precários dentro dessa responsabilidade, que é do município, que é da prefeitura, né, que é do estado em si. E a grande questão dessa campanha é justamente essa, denunciar essa ausência de política pública, né? E a gente vê no dia a dia e que os trabalhadores rurais, as trabalhadoras rurais sentem isso na pele. Obrigado, Terezinha. Uma coisa também interessante a gente levantar e trazer aqui nesse momento é da identificação desse trabalho escravo, né? Como eu vou identificar isso para poder, inclusive, fazer uma denúncia, né? Como é que eu vou fazer essa denúncia e como eu vou reconhecer se meu pai ou meu irmão ou a minha irmã estão sofrendo situação de trabalho escravo. Então, existem algumas características que são trazidas e legalmente reconhecidas para a identificação desses casos. Uma jornada exaustiva de trabalho, a escravidão por dívidas, como nos 2 vídeos primeiros dos depoimentos, a gente viu bem, má alimentação, né, não tinha alojamento,
no lugar onde eles trabalhavam. Então, pelo depoimento dele, deles dois, dos 3 trabalhadores que fizeram no início, a gente pode muito bem entender quais são essas características, né? Além da alimentação, do local onde eles dormem, do local como eles são tratados, se eles têm carteira assinada, ou mesmo que tem, se são os documentos retidos. Então, são algumas observações assim que a gente pode estar atento e denunciar, assim que identificar. Ok. Muito esclarecedor, Terezinha. E sobre isso, a gente vai assistir mais um depoimento de uma agente da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, só que da cidade de Currais. É a Sabrina Alves. Vamos assistir o depoimento dela agora. Meu nome é Sabrina Santos, eu moro na cidade de Currais, Piauí, né? E falar do trabalho escravo, assim, é um assunto muito complexo, né? Pois por muitas vezes essa problemática ela pode parecer algo muito distante da nossa realidade, mas sabemos que, infelizmente, o trabalho escravo ele afeta a vida de milhares de pessoas, principalmente na área rural. E aqui no município de Currais, por exemplo, ele ocorre no Cerrado, onde muitos jovens e pais de famílias são atraídos por propostas de emprego muito boas, né? E com isso eles são levados a situações análogas à escravidão. E a campanha, né? O principal objetivo da campanha é informar, mobilizar e alertar as pessoas sobre essa exploração, né? Sobre as ações do trabalho escravo. E com essas informações adquiridas, com todas essas alertas, essa mobilização, as pessoas não tenham seus direitos violados, né? Elas possam garantir um trabalho digno, né? E com tudo dentro da lei, tudo regularizado, elas não sejam exploradas, não sejam violentadas, não seja alvo de violência, né? Pois todo trabalhador ele merece viver de forma digna, ele merece um trabalho digno. Perfeito, que frase forte, né? Muito forte. Todo muito trabalhador forte. Merece um trabalho digno, merece uma vida digna, né? E é isso toda que pessoa, todo ser humano, né? Todo ser humano. Isso que a Sabrina nos traz é a realidade que a maioria dos jovens vivencia, né? A falta de políticas públicas nessas comunidades. Normalmente, o trabalho escravo atinge principalmente jovens entre 18 a 34 anos. E jovens vulneráveis, né? Eu costumo dizer que o trabalho escravo, ele tem cor e tem classe. Infelizmente, a maioria das pessoas vítimas de trabalho escravo são negros e são pobres. É um fato. E nós só ainda falamos de trabalho escravo porque alguém se lucra com o trabalho escravo. E existe uma pobreza. Se não existisse uma situação de pobreza, de vulnerabilidade, com certeza nós estaremos mais falando em trabalho escravo. E quem comete o crime de trabalho escravo ainda não é punido. Então, assim, nós temos um tripé que ele sustenta essa situação da escravidão no Brasil. Que, infelizmente, é isso que a gente vê e é isso que a gente sente quando a gente chega nas comunidades, né? E ouvindo o depoimento da Sabrina, retrata muito bem essa realidade em que nós estamos falando, que é do trabalho escravo. Situação econômica, falta de políticas públicas e impunidade, né? Impunidade. Isso é uma situação que, de fato, isso contribui muito, né, com a situação que a gente vive hoje de trabalho escravo. Olha, nós estamos em 2021, entrando em 2022 e ainda falando deste problema. A próxima peça que eu vou chamar é para o rádio. A gente colocou aqui, é muito importante, é uma peça que eu espero que viralize muito,
porque é um forró que chama a atenção para toda essa problemática do trabalho escravo de uma forma muito divertida, de uma forma muito, muito lúdica, né? Apesar do problema terrível que é a escravidão, é preciso sensibilizar. E aí eu queria parabenizar a Tatizanária, é a mesma Tatiza, né, que a gente chama? A mesma Tatiza. Fica mais fácil dizer Tatiza, né? Dos Santos, que é agente da CPT, lá da cidade de Currais, que produziu essa letra. A letra desse jingle, dessa música que nós vamos ouvir, foi feita por ela, e a mixagem foi feita nos estúdios do cantor e compositor Zé Roraima, aqui do Piauí. Então, eu queria rodar agora o jingle da campanha Fique Esperto, trabalho escravo ainda existe. Fique de olho aberto, fique de orelha em pé. Trabalho escravo pode estar por perto, por isso fique esperto, você sabe como é. Oxente, trabalho escravo nunca mais. Oxente, trabalho escravo já não dá. Oxente, a liberdade é o que queremos, conquistar nossos direitos, ter vida decente. Oxente, trabalho escravo nunca mais. Oxente, trabalho escravo já não dá. Oxente, a liberdade é o que queremos, conquistar nossos direitos, ser escravo nunca mais. Trabalho escravo ainda existe, uma campanha da Comissão Pastoral da Terra do Piauí. Oxente. A mensagem é dura para ficar esperto, mas dá vontade de dançar, né? É um forró bem animado, mas isso é importante também, a gente passar uma mensagem sem que a pessoa esteja percebendo que está recebendo essa mensagem, a gente cativa aí pelo lúdico, né, pelo coração. Eu só queria lembrar que desta campanha da produção do jingle também faz parte um radioclipe, que é o material que vai ser veiculado nas emissoras de rádio. A gente quer muito que nesse final de ano, que durante o ano 2022, a gente quer muito escutar esse jingle e escutar o radioclipe, que é uma pequena radionovela que narra uma situação específica e chama atenção para esse problema do trabalho escravo. A gente quer muito escutar isso em todas as rádios. Você que é diretor de programação de rádio, no final a gente vai ter aqui o endereço do site, onde você vai poder baixar o jingle, baixar a radionovela, e a gente também vai ter o cuidado de mandar para as rádios parceiras, as rádios amigas. E essa campanha ela vai além das fronteiras do estado do Piauí, né? Produzido aqui para o Piauí, mas a linguagem é universal. Onde existe trabalho escravo, é possível veicular essa campanha para sensibilizar as pessoas que escutam, né, as emissoras de rádio. Antes de passar a palavra para a Lucinha e para a Terezinha, só citar o nome da Étima Pereira dos Santos, que também participou de Currais. Essa equipe que eu vou ler aqui é a equipe que participou de Currais, Piauí, são os agentes da CPT lá dessa cidade. Tem a Étima Pereira, o Francisco Neto, Ivanete Oliveira, a Mercedes Alves. Mercedes, inclusive, só fazer aqui um parêntese, né? Teve um trabalho muito importante na elaboração do radioclipe, né, na condução dos trabalhos, dirigiu, inclusive, os atores e produziu o texto junto com a equipe. Noel dos Santos, Sabrina Quirino, a Tatiza, ou Tatizanária, que fez a letra desse jingle, e Vitória Silva. Parabéns à equipe da CPT, os agentes da CPT da cidade de Currais, por essa produção. Bom, eu queria trazer dentro desse jingle, o que você levanta que é animado, né? E apesar do peso da temática, apesar do peso do trabalho escravo na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, mas eu lembrei de uma frase, né, de Dom Pedro Casadag. Ele diz que faz escuro, mas eu canto. E é justamente isso, apesar da escuridão no sentido do peso, da dor, do que o trabalho escravo causa na vida dos trabalhadores e trabalhadoras, nós precisamos também cantar. E aí uniu-se um pouco isso, acho que nesse jingle traz isso pra gente, e a gente faz a luta também cantando.
a gente faz a denúncia também cantando, né, e reconhecendo isso de uma forma lúdica, mas também trazendo a mensagem, né, trazendo o que importa dentro da letra. Muito bom. Uma linda lembrança de Dom Pedro Casaldáliga, né, o bispo do Araguaia, que, além de tudo, era poeta também, além de tudo que eu digo, além de toda a luta dele, fundador da CPT, todo o engajamento, ele é um poeta maravilhoso e das referências da teologia da libertação, né, aqui no Brasil. E um dos primeiros a denunciar trabalho escravo, né? E um dos primeiros a fazer a denúncia de trabalho escravo no Brasil, né? Dom Pedro teve um peso muito significativo ao levantar essa problemática e essa realidade para o Brasil, né? A partir da Comissão Pastoral da Terra, ele fez isso, né? Mas Dom Pedro tem uma referência muito grande nessa luta de combate ao trabalho escravo. E uma obra enorme, né? Que é possível ler essa obra. Mas eu acho que uma coisa de Dom Pedro que eu jamais esqueço é um grande amigo meu, Elson Faxina, da Universidade Federal do Paraná, estava preparando um vídeo sobre Dom Pedro, e o nome do vídeo era O Dom de Ser Pedro, porque apesar de ser o bispo, o Dom, ele preferia ser chamado de Pedro, para se aproximar sempre mais da sua comunidade, né, dos seus. E foi assim, viveu numa casa simples a vida inteira, viveu numa situação engajada, de fato, com os seus, e tem vídeo no YouTube, aqui no YouTube também tem vídeo contando a vida de Dom Pedro Casaldáliga, quem tiver interesse, vale a pena assistir. Mas eu queria chamar agora mais um depoimento, o depoimento do Antônio Saraiva, que é representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da cidade de União. O trabalho escravo em nosso município se dá da seguinte forma. Alguns trabalhadores viajaram por corte de cana, região do Mato Grosso, Minas Gerais, essa região aí, e às vezes ou eles voltam para pegar algum companheiro para levar para essas empresas, da qual ele já tem pessoas influentes, ou a empresa manda eles vir pegar esses trabalhadores, colega. E por falta de oportunidade aqui em nosso município, né, nas empresas de corte de cana daqui, essas pessoas se submetem a essa situação de sair para lá acompanhando outras pessoas, ou empresa que manda buscar, sem saber o que lhe aguardam por lá, né? E muitas das vezes, a maioria são jovens que estão se aventurando no trabalho, querendo ganhar bens, adquirir uma condição melhor rapidamente, né? Então são dessa forma que muitos se submetem à situação de trabalho escravo, né? Saindo, arriscando para ver se ganha melhor fora, ou influenciado por colegas que vêm ou empresas que mandam pegar aqui no nosso município. Mas também no nosso município também, sim, tem situação de trabalho escravo, sim. As pessoas também se submetem à situação. A partir do momento que eu estou de carteira assinada e não fico sabendo, não procuro saber de alguma forma, pressionado por fiscais, não tenho o direito de saber qual a minha produção, quanto eu ganhei no dia, eu produzi no dia para chegar em casa e informar a minha família, ultrapassar a carga horária normal que vem acontecendo, tudo isso leva, no meu entendimento, à qualificação de trabalho escravo. Às vezes, por influência do fiscal, né, o trabalhador se submete a essa situação, da qual o horário é às 3 horas, às vezes vai até às 4h30, 5 horas. Isso leva ao excesso, né, leva a qualificar a jornada exaustiva, né, da qual o trabalhador vai se desgastando no dia a dia, né, e eu entendo dessa forma, né. E aqui no nosso município a gente tem um trabalho feito pela CPT já há algum tempo, na qual o sindicato acompanha de perto, né, de alguma forma assim, uma espécie de parceria, e a CPT tem tem uma campanha conhecida nacionalmente como de olho aberto para não virar escravo, né? Mas nos últimos dias aqui no nosso município, aqui no município de União, na comunidade Bela Fonte, Zundão e Centro dos Lima, a CPT lançou uma nova campanha de combate ao trabalho escravo. Que é essa aqui, eu não entendi. Foi cortado. Mas ele ia dizer o nome da campanha. Fique esperto, trabalho escravo ainda existe. Por algum motivo foi cortado aí, né, Luciana? Foi. Na hora que ele ia dizer o nome da campanha, cortaram, mas é isso. Ele ia exatamente fazer esse complemento.
Muito obrigado, Antônio Saraiva, pelo depoimento. Ele fez aí o modus operandi, né, do trabalho escravo, né? E União é um dos municípios com grande produção de cana-de-açúcar, né, também. Então, veja que aí entra também a exportação, né, do trabalho escravo. Eu queria chamar agora o VT produzido pelos agentes da CPT da cidade de União. O próprio Antônio Saraiva participa, né? Ana Caroline, Arielle Viana, Aurilane Viana, Aurineide Camilo, Maria Clara Santos, Maria Helena Bezerra, Maria de Nazaré Bezerra e o Genivaldo Fernandes de Oliveira. Esses agentes da CPT, eles representam a comunidade Zundão dos Vinhas, a Bela Fonte e também o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais lá da cidade de União. Vamos assistir o VT e a gente volta em seguida. Trabalho escravo é violência no campo. Trabalho escravo é aliciamento. Trabalho escravo é posição degradante. Trabalho escravo é violações de direitos. Trabalho escravo é carga horária exaustiva. Quando o trabalhador começa a lida mais cedo do que o combinado e trabalha muitas horas a mais, aí vem o cansaço, o esgotamento físico, problemas de saúde. Isso é jornada exaustiva. Fique esperto, o trabalho escravo ainda existe. Denuncie pelo número do Ministério Público do Trabalho. Esta é uma campanha da Comissão Pastoral da Terra do Piauí. Bem contextualizado, né, com a fala do Antônio Saraiva, a questão da cana, do açúcar, né, e da jornada exaustiva. O foco desse vídeo é chamar a atenção para isso. Porque, Lucinha e Terezinha, às vezes nem o próprio trabalhador ele não percebe que está sendo escravizado em alguns momentos, não é isso? É um dos problemas que a gente enfrenta. Exatamente. Muitas vezes ele não conhece, né? Apesar de vivenciar isso, não sabe que está sendo escravizado, né? A jornada exaustiva é uma das características do trabalho escravo, né? Além das que já foram citadas, como a servidão por dívida, o aliciamento com promessas enganosas, a violência psicológica, que é uma das características do trabalho escravo, o impedimento de sair do local de trabalho. Então, assim, isso que nós acabamos de ver no VT de União, na produção que eles fizeram, é exatamente as características, o que de fato causa o trabalho escravo. Essas são as características do trabalho escravo. O trabalho escravo, ele fere a dignidade da pessoa humana, né? E é por isso que o trabalho escravo é crime. Isso. E Terezinha, então, quer dizer, além de alcançar as pessoas que assistem, que vão ver esse vídeo pela internet, vão ver esses VTs que nós estamos produzindo, vão escutar o jingle no rádio ou a radionovela, essa campanha tem a ousadia também de dizer, olha, se essa situação acontecer, isso é trabalho escravo. Denuncie. Denuncie. Assim que reconhecer essa situação, né? Aí denuncie, ligue para o número do Ministério Público do Trabalho. 4009-6400. 4009-6400, 4009-6400 é o número que tem que discar, né? Bom, por falar em Ministério Público, 4009-6400, a gente vai chamar agora o depoimento do senhor Edno Moura, que é procurador do Ministério Público do Trabalho aqui no Piauí. Saudações, meu nome é Edno Carvalho Moura, eu sou procurador do Ministério Público do Trabalho e coordenador regional de combate ao trabalho escravo, responsável então pelo combate ao trabalho escravo no estado do Piauí. O trabalho escravo ele tem crescido muito no estado nos últimos anos, principalmente de 2014 para cá. Para nós termos uma ideia, de 1995, mas basicamente 1996, quando o Piauí começou a ser mais efetivo no combate ao trabalho escravo, até 2001, ou seja, até 15 de dezembro de 2001, já foram resgatados 1.330 trabalhadores no estado do Piauí. Um número bastante elevado, considerando que o estado do Piauí não tem uma densidade demográfica tão grande. Neste período,
A média de resgates de 95 a 2020, mas lembrando que o primeiro resgate ocorreu em 1996, é de 49 resgatados por ano, ou seja, nós temos uma média de 49 trabalhadores todo ano sendo resgatados. De 2004 a 2020, quando houve uma maior intensificação do combate ao trabalho escravo no Estado, a média sobe para 70, ou seja, nós temos 70 resgatados quando você considera os anos de 2004 a 2020. E mais recentemente, de 2016 a 2020, a média de resgatados no estado do Piauí passou para 57. Você considerar apenas os 4 anos, 2016. Muito obrigado, doutor Edmo, pelo seu depoimento, pela sua fala. A gente está chegando já na parte final aqui do nosso programa, né, dessa live de apresentação da campanha Fique Esperto, Trabalho Escravo Ainda Existe. E agora a gente quer partir para a ação. Nós contextualizamos, esclarecemos o que é trabalho escravo, depois refletimos sobre o trabalho escravo aí com as peças, e agora nós vamos trazer alguns depoimentos com reivindicações sobre esse tema. Tá? E aí eu queria chamar já o primeiro vídeo, trazendo essas reivindicações. É um vídeo do Jackson Sansão, da cidade de Porto. Sou Jackson Sansão, da cidade de Porto. Nosso maior desafio é termos reforma agrária, terra e trabalho dignos para nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais do estado do Piauí. Importante esse momento, porque a gente também trazer na própria voz dos agentes aquilo que é necessário, né? As reivindicações. Exatamente. Falamos de trabalho escravo porque falta essas políticas públicas tão necessárias. E nada melhor do que os trabalhadores e trabalhadoras que vivem nessas comunidades, deles falarem, deles dizerem o que de fato precisa, né? E, com certeza, reforma agrária, educação, né? Geração de emprego e renda, são muitas das necessidades que essas comunidades precisam. E que falta, né? Então, assim, é necessário que a gente faça, que a gente denuncie a situação de trabalho escravo, mas também diga que o poder público precisa fazer a sua parte. E fazer a sua parte é criar políticas públicas. Não é à toa que a Comissão Pastoral da Terra tem feito um trabalho nesses municípios e tem, inclusive, incentivado e elaborado reivindicações através de um plano criado nos municípios e tem tido muita dificuldade de, inclusive, apresentar esse plano ao poder público, porque muitas vezes as prefeituras, os gestores públicos não recebem a Comissão Pastoral da Terra para ouvir as reivindicações que as comunidades têm. E essas comunidades estão aqui exatamente para dizer, falta políticas públicas, falta projetos de geração de renda, né, nessas comunidades. Então, assim, é preciso que o poder público se atente que o trabalho escravo existe por falta de políticas públicas. Precisa fazer a sua parte, né? Vamos fazer uma ponte agora com a cidade de Currais e trazer o depoimento com a reivindicação da Étima Pereira. Olá, meu nome é Étima Santos, moro na cidade de Currais, Piauí. Exigimos a garantia dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. Queremos vida digna para todas e todos. Já é uma reivindicação mais geral, né? Dos direitos do trabalhador e da trabalhadora do campo, né? Muito importante. Terezinha, comentários? Acho que mais geral, mas também bem importante, porque diante das reformas que já houveram, trabalhista, reforma da Previdência, a gente já teve nos anos anteriores, e sobretudo nesse período da pandemia, da Covid-19, esses 2 anos, também houveram ações, medidas do governo, que acabou por flexibilizar as leis trabalhistas, né? E situações de trabalho muito precárias no dia a dia, tanto de trabalhadores urbanos quanto rurais.
Então, acho que ela exige essa garantia de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, também da cidade, mas a gente quer, de fato, que esses direitos conquistados já há muito tempo, eles retornem para os trabalhadores. Os direitos os direitos já alcançados durante tanto tempo, né, tanta luta, e que foram muitos tomados, usurpados mesmo nesses últimos anos. E é dever de nós a defesa de direito, né, dos direitos, né, dever de todas as organizações sociais, de todas as pessoas que acreditam na democracia, né, todas as pessoas que lutam por um Brasil melhor, por uma situação de vida melhor. É dever, não é uma coisa que eu faço assim de momento, mas é um dever, está na raiz da nossa missão, a defesa de direitos, né, que a gente acompanhou durante esse período, principalmente de 2016 para cá, como tem se destruído os direitos, né, direitos sociais, direitos políticos, né, porque os direitos sociais, os direitos trabalhistas, praticamente não existem, e os poucos que existem ainda estão querendo tirar com a nova reforma. Então, é dever nosso lutar por isso. Eu queria trazer mais uma reivindicação. Oi. E é importante que se diga que não se combate o trabalho escravo retirando direitos, né? Flexibilizando direitos, né? Se combate o trabalho escravo exatamente fortalecendo os direitos, dando a oportunidade dos trabalhadores e trabalhadoras terem um trabalho digno, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Então, assim, com a retirada de direito, você automaticamente contribui ainda mais para a existência do trabalho escravo, né? Isso é um fato. E isso nós temos constatado a partir da reforma trabalhista que nós tivemos em 2017. Né? Então, assim, a retirada de direito, ela flexibiliza as relações de trabalho e automaticamente precariza essas relações. E o trabalhador e a trabalhadora é quem sofre as consequências disso. Então, é importante a garantia e a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em todos os aspectos. São os direitos sociais, é os direitos trabalhistas, é o direito político, é a própria defesa da democracia, que é importante nós que estamos lutando pelos direitos, fazer essa fala e dizer que precisamos cada vez mais garantir os direitos e a nossa Constituição, né, que preserva isso, né? É importante falar isso. Essa fala da Edma reforça exatamente isso, a garantia dos direitos que nós já temos por lei, que estão nos tirando a todo minuto, né? A luta é constante e dura, 22 principalmente. Eu queria chamar agora mais uma reivindicação, e agora da Aurineide Camilo, da cidade de União. Sou Aurineide, sou do município de União. Queremos que todas as pessoas que escravizassem trabalhadores e trabalhadoras sejam punidos de acordo com a lei. Chega de impunidade. Chega de impunidade, né? Nós estamos falando aqui lembrando o tripé: impunidade, poucas políticas públicas ou políticas públicas inexistentes, né, para melhorar a condição de vida social, de lazer, que seja das pessoas, principalmente dos jovens, né? E aí ela toca nesse finalzinho justamente numa das questões que eu acho centrais, né, Lucinha? Há pouco a gente tem a lista, né? Podia até falar dessa lista, como é que está essa situação da lista das empresas e fazendas que escravizam. Então, é exatamente isso. A questão da impunidade, ela é muito forte. Quem comete trabalho escravo, infelizmente, em nosso país, não é punido. Muitas vezes, indeniza-se a pagar uma cesta básica, o que é muito pouco diante da violência que é o trabalho escravo. Então, a Aurineide traz exatamente falar da punidade. Quem comete o crime de trabalho escravo deve ser punido, né? E uma das formas da punição é exatamente mexer no bolso de quem lucra com o trabalho escravo. A lista suja, ela é
exatamente um instrumento de combate ao trabalho escravo. Favorece para que possamos punir as empresas que cometem o crime de trabalho escravo. E à medida que elas vão com o nome para a lista suja, elas automaticamente elas são impedidas de acessar recursos públicos, né? E isso mexe no bolso dos empresários, mexe no bolso de quem lucra com o trabalho escravo. Então, uma das formas de combate ao trabalho escravo, além da criação de políticas públicas, é exatamente punir quem comete o crime de trabalho escravo. É importante essa fala, é importante trazer essa mensagem. Trabalho escravo precisa ser denunciado. E, ao denunciar, quem comete esse crime precisa ser punido, né? É importantíssimo essa questão no combate e prevenção ao trabalho escravo. É um instrumento essencial. A lista suja é exatamente um dos instrumentos que nós temos de combate à prevenção ao trabalho escravo. Parece que só a lista não adianta muito, precisa divulgar também. Precisa divulgar, precisa tornar ela pública cada vez mais, né? Isso. Cada vez, de 6 em 6 meses, quando ela sai, ela precisa ser divulgada. Os estados e as organizações que trabalham em defesa dos direitos humanos precisam se apropriar desse instrumento e fazer com que ela se torne pública, porque à medida que as empresas que cometem trabalho escravo, elas deixam de acessar recurso público e eu deixo de comprar também nessas empresas, então automaticamente eu vou contribuir para o combate ao trabalho escravo, porque quem comete o trabalho escravo se lucra, mas ele lucra exatamente assim, ele vende o produto que passa por uma cadeia de trabalho escravo, né? E é por isso que deve ser punido, e é por isso que deve ser denunciado e divulgado, tornar público essa lista é importantíssimo no combate e prevenção ao trabalho escravo no Piauí e no Brasil, né? Porque, infelizmente, essa realidade não é exclusivamente do Piauí, é uma realidade a nível de Brasil, como a gente já falou aqui. Então, assim, é necessário cada vez mais fazer, de fato, tornar pública essa lista, né? Isso, e a gente encontra uma barreira muito grande nos veículos de comunicação, por isso é tão importante aqui a gente também utilizar a internet, os nossos canais próprios de comunicação, os canais parceiros, para que a gente amplie a divulgação dessa campanha. Essa campanha, ela vai sensibilizar, e quando a lista suja chegar, as pessoas já estão sensibilizadas para aquilo. O mais importante que você que está em casa, está nos assistindo, pode fazer, é, por exemplo, comprar nada de empresas que estão na lista suja, porque se elas estão lá, é porque elas que têm trabalho escravo nessas empresas. Então, evitar comprar, não comprar de modo algum nada, absolutamente nada dessas empresas, né? E tem organizações sociais que vão além, que denunciam para os patrocinadores, né, dessas empresas, como é complicado hoje em dia você lidar com a imagem das empresas. Então, assim, eu acho que a lista ela mexe no bolso, porque ela impede certas transações financeiras com o poder público, mas é preciso que a gente trabalhe também o constrangimento dessas empresas. Tem que constranger mesmo, para que se evite que elas continuem praticando o trabalho escravo, porque a impunidade é uma realidade, né? E aí, quando se sente impune, pratica uma vez, passou por cima, a justiça fez vistas grossas, vai praticar de novo, e isso vira um ciclo difícil, né, de combater. Bom, chegando ao final, Terezinha, alguma consideração aí mais que a gente tenha esquecido aí nesse programa especial de lançamento da nossa campanha Fique Esperto, Trabalho Escravo Ainda Existe? Falar também que os materiais vão estar disponíveis, né? Todos os materiais da campanha, as produções, todas as peças, está disponível no site da CPT, www.cptpiauí.org.br, e também nas redes sociais da nossa organização. Pedir também que você que está assistindo a gente compartilhe esse material,
tanto o material da campanha, quanto esse vídeo, quanto essa apresentação da Centulene agora. Eu acho que a gente fazer essa corrente, né, de fiscalização, essa corrente de atenção e essa corrente de informação, sobretudo, sobre o que é trabalho escravo e sobre os riscos que os trabalhadores e trabalhadoras correm, né, ao serem aliciados por empregos, falsas promessas no nosso estado, no estado do Piauí. Deixar acho que agradecer também esse espaço, né, também, que a gente sempre é muito aberto, disponível para a gente, aqui da CPT, pessoal da TV na Estante. Obrigada, Gessé, também. Eu queria agradecer em nome da Ubíqua, do Instituto Ubíqua, em nome da TV na Estante, a CPT ter dado a oportunidade para que a Ubíqua fizesse a mediação, né, para a construção desta campanha. A gente aprendeu muito nessa mediação, foi muito importante para nós da Ubíqua, viu? Muito obrigado, Lucinha, obrigado, Terezinha, mas um obrigado extensivo a todos que fazem a CPT por essa parceria. Nós aqui agradecemos, Gessé, toda essa parceria, essa contribuição. Na realidade, vocês incentivaram muito a gente a estar fazendo, realizando essa campanha. Dar visibilidade a essa problemática é um dever nosso, enquanto instituição que trabalhamos com essa problemática, e ter a contribuição de vocês nesse trabalho é fundamental. Então, assim, essa parceria deu super certo, exatamente porque trabalhamos contra as violações de direito, né? Não só com o Instituto, mas também na Rede Ponte. Agradecer também o apoio da Brooklyn Ponte, que tem contribuído com a Comissão Pastoral da Terra ao longo desses anos, no combate e prevenção ao trabalho escravo, pelo trabalho digno, né? Então, assim, nós somos uma rede, que essa rede, ela faz a diferença no estado do Piauí, quando faz essa luta dia a dia por essas instituições, né? Não só pela CPT, mas por outras instituições que nós temos na Rede Ponte, que trabalha essa questão. Então, a violência dos direitos humanos, a violência no dia a dia que nós sofremos, ela é combatida por essas instituições. Então, assim, faz a diferença no nosso estado. Então, agradecer muito a todos vocês por essa parceria. Valeu. E você que está nos ouvindo, é importante continuar denunciando essa realidade. Fique atento. Trabalho escravo ainda existe. Então, assim, é preciso que a gente perceba essa realidade, às vezes, que está ao nosso lado, com o nosso vizinho, com o nosso amigo, e às vezes a gente nem se dá conta, né? De repente, é alguém da nossa família que pode estar passando por uma situação de trabalho escravo, seja aqui no Piauí, seja em outro estado. Então, é importante que a gente conheça essa problemática e denuncie. Faça você a sua parte, não espere pelo outro, né? Às vezes a gente fica esperando que o poder público faça alguma coisa, mas o poder público tem o dever, e nós também, enquanto cidadãos e cidadãs, de denunciar essa realidade. Trabalho escravo existe porque também nós, muitas vezes, somos coniventes com essa situação. É preciso dar um basta, e um basta dar com denúncia. Um basta dar fazendo a diferença onde a gente mora, no nosso município, na nossa comunidade, fazendo esse trabalho preventivo, que é isso que a Comissão Pastoral da Terra faz. É isso que esses agentes, esses trabalhadores que construíram essa campanha, estão fazendo a diferença lá nas comunidades dele, no município. Às vezes parece, assim, muito difícil fazer as coisas, mas veja só, eles criaram uma campanha, eles criaram peças, né? E isso faz uma diferença enorme. Isso mostra que somos capazes e que podemos fazer a nossa parte. Então, eles estão fazendo. Cada agente que está lá da CPT, lá em Currais, lá em União, lá em Porto, lá em Barras, faz a diferença. E esse trabalho é para ser visto, é para dar visibilidade exatamente a essa problemática. Muitas e muitas vezes os trabalhadores e trabalhadoras não sabem nem que os agentes estão trabalhando, né? Pois está aí, nós estamos firme e forte fazendo essa denúncia. Trabalho escravo ainda existe, fique esperto. E que venham outras campanhas. Muito obrigado, muito obrigado. Acessem lá o site da CPT, ouçam, compartilhem, quando receber alguma peça dessa campanha, compartilhem. E se gostou desse vídeo, dê o seu like aqui na TV na Estante, se inscreva na TV na Estante também, é muito importante para a gente que a TV na Estante tenha muitos inscritos,
para que o algoritmo do YouTube indique este vídeo para mais pessoas, para mais pessoas que podem espalhar essa campanha. Muito obrigado, até a próxima, e a gente se vê por aí. Valeu! Fique de olho aberto, fique de orelha em pé. Trabalho escravo pode estar por perto, por isso fique esperto, você sabe como é. Oxente, trabalho escravo nunca mais. Oxente, trabalho escravo já não dá. Oxente, a liberdade é o que queremos, conquistar nossos direitos, ter vida decente. Oxente, trabalho escravo nunca mais. Oxente, trabalho escravo já não dá. Oxente, a liberdade é o que queremos, conquistar nossos direitos, ser escravo nunca mais. Trabalho escravo ainda existe, uma campanha da Comissão Pastoral da Terra do Piauí. Oxente,